Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje de forma virtual ainda, nesse nosso momento, nesse período de quarentena, para a nossa segunda aula virtual, nossa segunda aula online. Essa aula ela vai ser dividida em quatro partes, já explico como é que vai ser. As duas primeiras partes elas se referem à correção dos exercícios que finalizaram a aula anterior, a primeira aula, ok? Então são dois vídeos para a correção desses exercícios, a correção e explicação desses exercícios. Depois, o terceiro momento, você vai ter acesso a um link que eu vou enviar para o e-mail da sala, certo? Não é esse e-mail que você criou no Gmail, é o e-mail lá da sala, você vai acessar o seu e-mail da sala, lá vai ter um link, um convite para você acessar um vídeo no YouTube, é um vídeo privado, por isso você precisa acessar esse link, só vai ter acesso ao vídeo acessando esse link que vai estar no seu e-mail, é um documentário editado de 10 minutos, aproximadamente 10 a 11 minutos, um pouquinho mais de 10 minutos, sobre a crise de 29, certo? Que é uma sequência, né, de onde nós paramos a aula passada, e a quarta parte, vai ser o arquivo que vai estar em forma de PDF lá no Classroom para você acessar, que é continuidade ou a explicação, aquilo que o vídeo, ou de que forma que as informações que o vídeo passa também estarão no livro de vocês, certo? Então, repetindo, essa nossa segunda semana. Os dois primeiros vídeos serão de correção dos exercícios anteriores. Por que dois vídeos? Porque nós temos uma limitação no YouTube de 15 minutos de publicação de um vídeo. Então, como são muitas questões, nós vamos dividir essa correção num vídeo inicial, que irá abordar as questões 1 e 2, e o segundo vídeo irá abordar as questões A, B e C do exercício número 3. Ok? Então vamos à correção dos exercícios que foram propostos na aula da semana passada, na primeira aula online que nós tivemos, ok? Vamos a ele então. Esse primeiro exercício que foi passado é um exercício bem simples, bem objetivo, sem muitas dificuldades. Você tinha que ler esse texto que estava escrito no exercício: os interesses e os sentimentos privados dos indivíduos os induzem a converter seu capital para as aplicações que, em casos ordinários, são as mais vantajosas para a sociedade. Sem qualquer intervenção da lei, os interesses e os sentimentos privados das pessoas naturalmente as levam a dividir e distribuir o capital, na medida do possível, com o interesse de toda a sociedade. Então aí tinha essa imagem, né, que era referente ao autor desse texto, e as três questões aqui referentes tanto ao texto quanto à imagem. A primeira questão: a quem a imagem apresentada se refere, e o texto também, né, de que obra desse autor o trecho foi extraído. O autor, então, referido aqui nesse trecho do texto, é o Adam Smith, considerado aí por muitos o pai do liberalismo econômico, e o livro é o livro clássico dessa fase liberal, basicamente dessa confirmação, dessa afirmação do capitalismo como um sistema econômico hegemônico, A Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, certo? Então, o autor Adam Smith, a obra A Riqueza das Nações, a que fase do capitalismo podemos associar o trecho lido e apresentar suas principais características. Aí eu puxei aquele infográfico que estava no início da aula, que está também na abertura do seu livro, do capítulo 2, liberalismo. Aí tem lá essas características básicas que você tem acesso ao seu livro. Criticava o absolutismo, né, a fase anterior, né, no capitalismo comercial. Defendia no plano político a democracia representativa, a independência dos três poderes. Aproveitando aqui, eu tive perguntas ali no chat de vocês sobre esses três poderes. Nós estamos falando dos três poderes vigentes até hoje: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo ele é composto por um grupo de pessoas, de políticos, que são responsáveis por legislar, que na verdade seria a criação das leis que regem a sociedade, e também zelar pela fiscalização, pela aplicação dessas leis. O executivo, cabe a ele aplicar as leis, também compete a ele criar leis, mas essas leis elas precisam serem aprovadas pelo legislativo. Então, o executivo, como o próprio nome diz, cabe a ele a execução, né, a colocar em prática as leis que são então criadas, aprovadas
pelo Legislativo. E o Poder Judiciário, cabe a ele também a parte da fiscalização, mas na verdade também na parte de julgar, na parte da competência do Judiciário, julgar as possíveis, os possíveis não cumprimentos dessas leis ou as pessoas que de alguma forma desrespeitam ou vivem à margem dessas leis, ok? E esses poderes eles são ou deveriam ser pelo menos na prática independentes, ou seja, o legislativo ele não pode interferir nas decisões do executivo, da mesma forma o executivo no legislativo e assim também com o judiciário, ou seja, cada um desses poderes tem a sua área de atuação, os seus deveres a serem cumpridos e não cabe uma interferência de nenhum outro sistema neles, certo? Pelo menos na teoria deveria ser assim, ok? Continuando aqui, a liberdade do indivíduo e no econômico o direito à propriedade e à livre iniciativa e à concorrência. Então, os princípios básicos do capitalismo liberal, essa ideia de que todos os indivíduos são livres, inclusive para terem as suas propriedades privadas, seja ela propriedades do ponto de vista da moradia, mas também principalmente pensando no capital, a liberdade para você ter a propriedade e poder entrar no mercado, você concorrer livremente no mercado, seja como um industrial, como um comerciante ou até mesmo como um detentor da mão de obra, da força de trabalho, certo? Era contra a intervenção do Estado, ou seja, o Estado não deve atuar diretamente nessa economia, é a lógica do mercado, é o mercado que vai se autorregular. E é isso que está dizendo aqui, ó, contra a intervenção do Estado na economia e favorável à livre ação das forças do mercado. Para seus teóricos, a riqueza vinha da indústria da produção. Ok? Qualquer dúvida em relação a essa questão, você manda a sua pergunta lá pelo chat, que depois eu respondo por lá ou num vídeo na próxima aula. Continuando aqui, tem um segundo exercício que tem essa tirinha do Calvin e Haroldo. Eu vou ler a tirinha com vocês rapidinho, ela é composta de 4 quadros. Se eu aprendi uma coisa na vida, é que cada um tem seu preço. Está dizendo o Calvin aqui para o seu tio e para o Haroldo. Aumente o preço bem alto e não haverá escrúpulos. As pessoas farão qualquer coisa se o preço for o certo. Aí o Tigre pergunta, o Haroldo, qual é o seu preço? $2 em moeda na minha mão. Não sei se é pior que todo mundo tenha seu preço ou que o preço seja sempre tão baixo. Aí o Calvin vai dizer, eu fiz o meu bem alto, mas é difícil encontrar compradores do jeito que está. E aí a pergunta referente ao quadrinho é qual relação podemos estabelecer entre o que vimos até aqui sobre o capitalismo e a mensagem do autor sobre esse sistema econômico. Então eu separei essa resposta em 3 slides diferentes. Aqui, replicando novamente o slide, e vamos no segundo slide aqui. Ó. Eu coloquei que é uma sátira crítica à concepção materialista do capitalismo e a gente vai se basear no segundo e no último quadrinho para elaborar a resposta. Então ele fala assim, aumente o preço bem alto e não haverá escrúpulos. As pessoas farão qualquer coisa se o preço for o certo. Eu coloquei assim, ó, no segundo quadro, por exemplo, temos uma crítica ao que se denomina a lógica do mercado e ao consumismo gerado pelas práticas capitalistas. Quando o Calvin sugere o preço certo, cabe a nós repetirmos qual é o preço certo, quem define se o preço é certo ou não. Então, aqui, essa é uma discussão que se faz em relação a esse sistema e essa lógica de mercado. Quando um produto é lançado, ele tem um preço, certo? E quem define esse preço? Né? Quem que vai estipular o valor que esse produto vai ser lançado no mercado e quem que vai controlar esse preço? Obviamente que existe ali toda uma conta baseada nos custos de produção, certo? E no potencial de lucro que esse produto vai ter, ou seja, eu tenho obviamente que recuperar o meu custo de produção e jogar uma margem de lucro. É essa margem de lucro que muitas vezes é discutida. Eu vou dar um exemplo aqui com essa reportagem que eu peço para vocês lerem, que é uma reportagem do final do ano passado, né, de um site de tecnologia, está aqui, ó, 10 de dezembro de 2019, portanto, do final do ano, e mais caro que um carro, o novo Mac Pro vai custar R$56 mil no mercado. Ou seja, um computador vai custar o preço de um carro, e aí, dependendo do carro, o preço de um carro zero no mercado brasileiro. E aqui no final não, mas no meio da reportagem, onde está passando o mouse aqui, por exemplo, ele diz assim, ó, ainda nem se sabe se o preço
disso no Brasil. Há uma versão especial para hacks que custará a partir de 6.500 dólares, 26 mil reais nos Estados Unidos, e a partir de 60 mil reais no Brasil. Então, você pode dizer assim, pô, mas isso é um preço abusivo. Quem que vai pagar 60 mil reais ou 56 mil reais num computador, certo? O preço foi lançado. Esse preço é certo? Esse preço é justo? Quem que vai definir isso, na verdade, é isso que a gente chama de lógica do mercado. Então eu continuo aqui com a resposta dizendo: os consumidores estão dispostos a qualquer coisa para adquirir determinado produto, mesmo com os preços altos, porque o Calvin, nesse segundo quadrinho, ele fala: aumente o preço bem alto e não haverá escrúpulos, ou seja, não haverá nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de moral, ética, o que quer que seja, eu vou lançar o produto. As pessoas farão qualquer coisa se o preço for o certo. Então, como julgar se o preço desse computador vale 56 mil reais? Certo? Então, isso quem vai definir, na verdade, é uma outra regra do capitalismo, que é a lei da oferta e da procura. Essa é a lógica do mercado capitalista. O produto e o preço são lançados e enquanto tivermos consumidores dispostos a pagar qualquer coisa pelo produto, o mercado julga que esse é o preço certo. Ok? Então eu lanço o produto, joguei lá 60 mil reais. Eu tenho demanda, eu tenho consumo, eu tenho procura. Então o que o mercado entende? Que esse é o preço justo, é o preço certo. Certo? Teoricamente, quem vai ajustar o tal preço certo, justo, é a própria demanda pelo produto ou, quando existe, os órgãos responsáveis pela regulação e fiscalização do mercado. Ok? E aí eu pego um outro exemplo, agora bem mais próximo da nossa realidade e da realidade que nós estamos vivendo, que foi essa questão do preço do álcool gel. Eu peguei aqui uma reportagem do dia 14 de março, portanto mais próximo aqui de quando essa aula está sendo preparada e colocada para vocês, aqui do G1, da região de Campinas. Coronavírus, preço do álcool em gel chega a dobrar em algumas lojas e Procon reforça a fiscalização. No caso que nós temos um órgão fiscalizador dos preços aqui no Brasil. Mesmo com preços elevados, aumento na busca pelo produto na região de Campinas esgota estoques e gera filas de espera. O que vendemos em 3 dias seria vendido em 3 anos. Então veja a relação de oferta e procura. Então, como a demanda ela aumentou, o produto ele se esgotou no mercado e aí vem aquela questão que o Calvin vai julgar aqui, que é a questão do escrúpulo, né? Que é uma questão aí muito subjetiva. E aí, para terminar essa questão, vamos ao último quadrinho, principalmente na fala final, que ele diz assim: ó, eu fiz o meu bem alto, mas é difícil encontrar compradores do jeito que está. Que é essa lógica inversa ao que nós vimos até agora. Então ele brinca com a ideia de que você joga o preço lá em cima, sem escrúpulos, né, e as pessoas farão qualquer coisa para adquirir esse produto se o preço for o justo, se o preço for o certo. No caso do serviço, né, do preço dele, a brincadeira ou a crítica, a sátira, nesse quadrinho está exatamente nisso. O preço que ele jogou para ele não foi compatível com o mercado, e aí ele baixou o preço dele e fala 2 dólares em moeda na minha mão. E aí o tigre brinca com ele dizendo, né, não sei se o que é pior, que todo mundo tenha seu preço ou que o preço seja assim, que seja sempre assim tão baixo. Aí, qual é a ideia, qual é o sentido ou a interpretação que nos cabe nesse último quadrinho? Eu coloco aqui, ó, quando ele finaliza afirmando que foi difícil encontrar compradores do jeito que está, temos a possibilidade de interpretar essa fala como uma menção a essa lógica do mercado. E podemos até estender a uma possibilidade de livre concorrência, de disputa por consumidores e a necessidade de se reduzir o preço para que possa ter uma demanda pelo produto ou serviços oferecidos. Então ele jogou o preço, não houve o retorno, certo? Talvez porque estava muito alto, ou talvez porque havia uma concorrência muito forte no mercado e foi preciso que ele abaixasse esse preço para que o seu produto, o seu serviço pudesse ter uma demanda nesse mercado capitalista, ok? Bem, a gente encerra aqui a primeira parte da correção, ok? Aí você agora acessa o vídeo 2 da correção, o link vai estar disponível para você no e-mail da sala, sempre no e-mail da sala. Então você acessa lá o vídeo 2 para a gente corrigir e tirar as dúvidas da questão número 3, ok? Espero você lá no vídeo 3. Até daqui a pouco.